Uma outra informação, as estatais tiveram um rombo de 7,2 bilhões de reais entre janeiro e agosto deste ano, de acordo com dados do Relatório de Estatísticas Fiscais do Banco Central. Este é o maior rombo registrado na série histórica, iniciada em 2022. O resultado considera as contas das empresas federais e estaduais que registraram um déficit de 3,4 e 3,8 bilhões de reais, respectivamente. Os números podem ser ainda maiores, já que não levam em consideração empresas do grupo Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Você, Luiz Felipe Dávila, qual é a reflexão que a gente precisa fazer quando traz uma notícia como essa? Estatais registrando um rombo recorde, 7,2 bilhões de reais neste ano, Dávila. A reflexão que nós temos de fazer, Caniato, é olhar para os números. Em 2022, as estatais brasileiras tiveram um lucro de 69 bilhões de reais. Hoje, tem um prejuízo de 7,2 bilhões. Mas o que aconteceu em 2 anos? Mudança na governança dessas empresas. Saíram técnicos e entraram aqueles que vivem de cabide político. Criou-se uma lei para blindar as estatais, a lei das estatais. E o Supremo permitiu que durante um tempo poderia ter infidelidade e o governo loteou as estatais brasileiras, colocou um monte de partidário, de gente que não entende nada de negócio. E aí o que aconteceu? Rombo de 7 bilhões, o maior rombo da história, desde a série histórica começou. É uma vergonha. Não tem governança. Esse governo só aparelha estatal, só transforma estatal em cabide de emprego, em aparelhamento político para servir a pauta política do governo e não para atender os interesses da população e da própria estatal. Mostra que sem governança séria não tem como uma empresa dar lucro. Mostra que se nós permitirmos a partidarização das empresas estatais e das agências reguladoras, o Brasil vai ter um rombo cada vez maior. Por isso, vamos voltar à boa governança, a colocar gente com perfil técnico nas estatais, para que as estatais, pelo menos, possam servir ao público. Mas eu, como um defensor do liberalismo, sou a favor da privatização absolutamente de todas as estatais. Acho que no Brasil a gente não tem que ter nenhuma estatal, tem que vender tudo. E aquela estatal que nós não conseguimos vender tem que fechar. Fechar porque ela não serve para nada. Então, meu conselho é: vamos lutar para privatizar absolutamente todas as estatais. É assim que o Brasil vai se livrar de um sorvedor de dinheiro público que, ao invés de estar indo para a saúde, educação, segurança pública, está indo para sustentar os cabides de emprego e as negociações políticas que, na verdade, só loteiam cargos em estatais no Brasil. Empresas estatais apresentando números deficitários. Delegado Palumbo, isso tem muito a ver com a forma como elas são geridas, administradas, né? Não dá para colocar isso no mercado, na situação econômica atual, né? Eu acredito que o Dávila ele resumiu com muita perfeição, né? É o famoso cala-boca, é o apadrinhamento político. Vamos calar aqueles políticos de oposição. Na verdade, não é de oposição, eles estão esperando uma boquinha. Aí ele coloca lá 30, 40, 100, 200 amigos, né? Amigos dos amigos. É a política formada pelos amigos dos amigos. Você não precisa ser técnico de absolutamente nada. Você não precisa ser técnico em nada, a gente coloca lá, você vai ganhar um alto salário e vai tocando lá do jeito que dá. Coloca 1 ou 2 lá técnico e aí você vai tocando e que se dane. Literalmente é isso que o governo pensa. Não tem problema que vai dar prejuízo. Aliás, eles falam exatamente o contrário, que não tem que dar lucro. Mas também não pode dar prejuízo. Se você não colocar agente técnico, como bem falou o Dávila, é isso, vai afundar. Você tem que colocar agente técnico em todos os setores públicos. Na saúde, quem é o técnico? O médico. Na segurança, quem é o técnico? O policial.
Isso é evidente, é claro, mas não é a política do toma lá, dá cá. Se eles forem colocar técnicos, fica mais difícil, né? Você agradar os partidos, agradar os políticos. Afinal de contas, tem sempre um querendo uma boquinha a mais. Você, Mota, que a gente precisa trazer e refletir com o nosso público quando a gente traz esses números e essa performance das estatais? Privatiza tudo, privatiza já. O Dávila falou tudo, menos Marx, mais Mises. Privatiza até a Alada, que nem foi criada ainda. Olha, o Congresso fez uma lei para tentar evitar essa tragédia. Ela se chamava Lei das Estatais. Ela proibia a nomeação de políticos para as empresas estatais. Essa lei foi aprovada no governo Temer, salvo engano. No ano passado, essa lei foi apagada por uma decisão liminar, como se você apagasse a luz de um quarto para ficar escurinho. E aí, no escurinho, o governo encheu as estatais de políticos. Aí a lei foi religada, como se você religasse a luz, a lei voltou a valer. Ué, mas e os políticos que foram nomeados no escurinho? Esses ficaram todos nos cargos. E o resultado está aí. Você, Dávila, mas assim, esses números trazem também dados referentes a empresas estaduais. Claro que tem uma característica importante para a gente refletir sobre a maneira como a administração federal está gerindo a administração dessas empresas estatais federais, mas também tem uma situação que transpassa as administrações nos estados, né? Independentemente de partido, espectro político, né? Vem de tudo, Caniato, vem de tudo. Olha, a única vez que o Brasil teve equilíbrio fiscal foi justamente a lei da responsabilidade fiscal. O que era isso? Os estados tinham que vender as estatais e principalmente os bancos estatais, que eram um antro de perder dinheiro e que financiava a irresponsabilidade dos governos estaduais. E foi isso que permitiu a venda dessas estatais e dos bancos estaduais. Em troca disso, federalizou a dívida dos estados e pôde aprovar a lei de responsabilidade fiscal. Essa lei que esse governo sepultou de uma vez só. Então tem que voltar de tempos em tempos, isso aqui nem cortar unha, Caniato. De tempos em tempos tem que revisitar essa questão e voltar a privatizar novamente todas as empresas estatais. Aliás, renegociação de dívida de Estado não poderia sair do papel enquanto não vender todos os ativos. É o que o governador Tarcísio acabou de fazer aqui com o restante da Sabesp em São Paulo. É isso aí. O que o povo quer é serviço de qualidade. E precisa ter aí a agência do governo com gente técnica, não com loteamento político, para ver se aquela empresa que tem concessão foi privatizada, se está cumprindo o contrato, se está cumprindo os indicadores de desempenho e de performance. É isso que tem que fazer. Não tem que ter estatal nenhuma. Nós sabemos que estatal é um antro de indicação política, de ineficiência e de governança deturpada, que não serve ao interesse do cidadão brasileiro. Aliás, pergunta para o cidadão, você quer que a gente coloque dinheiro na estatal ou mais dinheiro na educação, na segurança e na saúde? Você vai ver a resposta. Pois é, agora tem muito parlamentar, né, Mota, que defende, em tese, a agenda liberal, conservadora, mas quando fala em privatização, ele pensa, não, será que vai ser necessário? Por que privatização acaba botando medo em tanto parlamentar? Justamente por conta das possibilidades que uma estatal acaba abrindo também para parlamentares, Mota? Porque na minha experiência, Caniato, a maioria das pessoas que entram na política entram para se dar bem. Esse é o resumo. Eu sei que isso dói, muita gente não gosta quando eu falo isso, fica chateada comigo. Desculpe, essa é a realidade, né? Não dá para ignorar o que está diante dos nossos olhos. Eu acho que 80% dos parlamentares se encaixam nessa, dos políticos, desculpe, se encaixam nessa classificação. Tem 20% que são idealistas, que são sérios, que fazem muitas vezes sacrifícios. A gente acabou de falar aqui do Marcel Van Hatten, correm riscos pessoais graves para defender as suas crenças. Mas a maioria, isso não é só no Brasil, a maioria pensa em si próprio. Isso acontece no mundo inteiro e na história inteira da humanidade. Desde que mundo é mundo,
A maioria pensa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Deixa eu cuidar da minha vida, cuidar da vida dos meus amigos, aí se sobrar tempo e dinheiro, eu vou pensar na coletividade. Então, essa, Canhato, é uma das razões pelas quais nós devemos defender um Estado enxuto. Eu levei muito tempo a entender isso. Um Estado enxuto oferece pouca coisa para ser roubada. Então, você depura naturalmente as pessoas que entram na vida pública. Me dizem que nos países escandinavos, né, os parlamentares vão trabalhar de bicicleta. Vem cá, você gostaria de ser deputado se você tivesse que trabalhar de bicicleta? Não, Mota, mas peraí, não tem mais carro oficial, não tem mais segurança. Eu não sei nem se deputado tem isso, hein, deputado Palumbo? Eu estou aqui fazendo um exercício. Ou o governador, o prefeito, né? O que me surpreendeu, Canhato, para encerrar o meu comentário, quando eu entrei na vida pública, eu não entendia o apego das pessoas a cargos. Né? Eu quero muito ser o terceiro secretário. Aí você fica pensando, caramba, o que o cara quer ser terceiro? Aí você vai descobrir, terceiro secretário tem carro, terceiro secretário tem um gabinete maior, né? Tem uma série de coisas. Essas pessoas, Canhato, depois de um certo tempo, não conseguem mais viver sem isso. É pior do que crack. Então, isso explica, né, por que nós devemos lutar por um Estado o mais enxuto possível. E eu estou com Dávila. Privatiza tudo e privatiza já. A gente segue monitorando esses números que sempre são divulgados e acabam permitindo que a gente analise a situação da administração federal e também os governos estaduais.